Oi, gente, tudo bem por aí? Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler as 3 últimas igrejas do Apocalipse. Espero que hoje seja mais rápido. Tô falando muito, né, gente? Uns adoram, outros detestam, tá difícil. Mas eu gostaria de fazer menor, mas né? E isso porque eu estou passando superficialmente, né? Se a gente for estudar mesmo, vai dar muito mais. Mas hoje nós vamos ler as 3 cartas, as 3 igrejas que estão, as últimas, né? As 3 igrejas. Vamos lá. A igreja de Sardes, da Filadélfia e de Laodiceia. E aí, já se identificou com alguma daquelas outras que Deus fala a qualidade e o problema? E fala, se você ouvir o que o Espírito diz às igrejas, você vai ter, daí ele fala toda vez uma bênção, né? A última que mais impactou é a pedrinha que a gente vai receber com o nosso nome, com o nome que Deus chama a nossa alma. Deus falou muito comigo sobre isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Isso foi uma revelação direto do céu. Nós temos o nome que os nossos pais deram, o nome da nossa casca, da nossa capa. Mas Deus, naquela pedrinha que Ele vai entregar pra gente, é o nome da nossa alma. É o nome que Ele chama a gente. Ai, é muito legal isso, mas vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo, ele sempre fala isso, né? E é pra gente entender que ele sabe o que a gente está fazendo. Seja tão de bom quanto de ruim, né? Que às vezes a gente faz um monte de coisa boa e a gente pensa, ai, ninguém tá vendo. Ninguém sabe o que eu faço. É tipo serviço de casa, que você trabalha, faz. Quando a pessoa olha e fala, acho que você não fez nada. Quantas vezes a gente ouve, né? Mas você só trabalha em casa? Ah, você não trabalha? É ofensivo, né? Ai, é triste. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Lendo aqui, ó. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos. Eu sei o que você está fazendo. Muitas vezes a gente lê isso aqui pensando só no modo ruim, né? Que você está pecando, adulterando, mentindo, roubando. Mas também hoje, nesse momento, Deus está falando com você. Eu sei o que você está fazendo, você não está fazendo sozinho. Eu sei que você está limpando a casa, cuidando de criança, tendo um cansaço mental absurdo. Eu sei que você está orando, pedindo uma bênção, pedindo a solução dos seus problemas. Eu sei. Eu tô te vendo, Deus te vê, Ele tá te vendo. Eu sei o que você está fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato vocês estão mortos, da igreja de Sardes. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Vou me arrumar aqui. Antes que morram completamente, pois sei o que vocês fizeram. Pois eu sei o que vocês fizeram e não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo da hora da minha vinda. Então o Senhor está falando, cuidado, vigiem, parem de fazer coisas erradas, parem de pecar, parem de errar, porque na verdade vocês parecem que estão vivos, mas a alma de vocês está morta. Vocês estão mortos porque a pessoa começa a pecar tanto, a ficar tão afastado de Deus, que ela morre. Ela morre. E aí o Senhor está falando que Ele vai vir como um ladrão. O ladrão não avisa, eu estou chegando na sua casa, ele não avisa. Ele te rouba de repente, ele te pega de surpresa, e o Senhor está usando essa analogia aqui, ó. Cadê? Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Quando de repente Jesus volta, de repente Ele vai tocar a trombeta, de repente Ele vai chamar a igreja invisível dele, é a igreja verdadeira, de todas as religiões, credos, cores e sabores. As pessoas estão brigando
por placa de igreja, mas a igreja do Senhor é a igreja invisível. É a igreja que só Ele conhece o coração, só Ele conhece a alma, só Ele chama a alma pelo nome que Ele escolheu. Essa é a igreja que Ele vai chamar. Ele está falando, cuidado, que eu vou vir como um ladrão, eu volto de repente e você vai ficar, porque você está distraído. Vou vir, você vai tocar a trombeta e você vai ficar para trás. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Vocês sabiam que Deus tem um livro da vida? Que o nosso nome está lá e provavelmente, bem provável, acho que 100% de probabilidades de que o nome que está escrito lá não é o seu nome carnal que seu pai deu, mas é o nome que Ele te chama, é o nome que Ele te conhece, é o nome que está escrito na pedrinha branca que nós lemos lá no outro episódio. E se você melhorar, se você acordar, se você parar de ficar dormindo diante das coisas do Senhor, se você acordar igual essa igreja de Sardes, a metade dela está dormindo, eles vão ser pegos de surpresa com a vinda de Jesus e vão perder o nome deles vai desaparecer do livro da vida. Mas se eles acordarem, se eles ouvirem Deus, eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que essas pessoas pertencem a mim. Eu quero ouvir de Jesus chamando o meu nome, o nome da minha alma. Com certeza minha alma conhece. Diante de Deus e diante dos anjos, Ele vai chamar o nome da sua alma lá. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, agora Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Aleluias! Quando Deus abre uma porta para você, ninguém fecha. Seja de emprego, seja de casamento, seja a bênção que você está procurando. Quando Ele que abre, ninguém fecha. Não adianta, eles podem tentar lutar, conspirar contra você de todas as formas, mas se foi Deus que abriu, ela não fecha, porque Ele que tem a chave. Está escrito aqui, Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. E quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Eu sei o que vocês estão fazendo. Mais uma vez, o Senhor está falando no seu coração e o meu coração queima para falar das pessoas que se sentem invisíveis. Aqui seria os seus pecados. Deus sabe que você está fazendo os seus pecados aí. Deus sabe que você está roubando, que você está matando, que você está destruindo, que você está adulterando. Deus sabe. Mas toda vez que eu leio isso, eu penso nas pessoas que são invisíveis, que fazem as coisas com tanto carinho e não são vistas nos seus trabalhos, nas suas casas, na sua própria vida, em qualquer lugar. Elas fazem e não são vistas. E o Senhor está respondendo e falando com você. Eu sei o que você está fazendo. Sei que você tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Oh, glória! Ai, olha o sangue da vingança aqui correndo na gente. A vingança pertence ao Senhor, né? O que ele está falando aqui? Eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa boa, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou compreendendo, eu estou enxergando, você não é invisível, eu estou te vendo.
E eu sei que você tem sido fiel, eu sei que você ora, eu vejo você jejuando, eu vejo você lendo a Bíblia, eu vejo você assistindo o Toque de Clay no podcast, eu vejo você. E aquela gente que fala mal de você, aquelas pessoas que pertencem a Satanás, aqueles mentirosos que fingem que são crentes, que fingem que são cristãos, mas eles não são. Eu farei com que esses invejosos venham e caiam de joelhos diante de vocês. Eles que estão falando mentira de você, que estão te caluniando, te ofendendo, te entristecendo, Deus vai trazer de joelho. Você vai ser honrada. Aquela causa na justiça, que seu ex-marido fica metendo o pau em você, contando um monte de mentira para todo mundo, inclusive para os advogados. Deus vai te honrar, porque Ele te vê. Ele está falando, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você é fiel, e aqueles mentirosos vão cair de joelhos diante de você. Glória a Deus, aleluia. Todos vão cair. E todos eles saberão que eu amo você. Ai, gente, é para deixar o nosso coração quentinho. O Senhor vai trazer as pessoas que te humilham, que fazem mal para você, que são mentirosos. Ele vai trazer, Ele vai humilhar essas pessoas diante de você. E eles vão saber que você pertence a Deus. Eles vão saber que Deus te ama. Eles vão olhar e vão falar, realmente, estava tudo a meu favor, mas ela ganhou. Porque Deus ama ela mesmo. Glória a Deus. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Mais uma vez, todas as igrejas o Senhor fala isso. Eu sei o que você está fazendo, aguente o sofrimento com paciência. Só isso já bastaria nessa devocional, gente. Eu sei o que você está fazendo, aguente o sofrimento com paciência. E por isso eu protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Tá uma profecia que o tempo ruim vai chegar, mas o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos ajudar. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Mais uma vez, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Em outras Bíblias fala assim, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua bênção de morar com Deus na Nova Jerusalém, com tudo que Ele tem preparado no pós-morte. Ele só vai levar na pós-morte quem ama Ele, quem gosta dEle, quem demonstra amor por Ele aqui nessa vida. Se você não faz nada, não demonstra nenhum tipo de amor por Ele, por que Ele te levaria? Se você não ama Ele aqui, por que amaria lá? Ele quer perto dEle pessoas que o amem, igual a gente. Você também não quer pessoas que te amem ao seu redor? Você quer pessoas que te odeiam, que nem lembram que você existe? Você levaria para sua festa uma pessoa que nem lembra que você existe? Que te trata como uma pessoa qualquer? Ou você levaria a pessoa que fala com você, que se comunica, que conversa, que te chama para sair, que te dá presente, que te dá atenção? Deus é igual. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Glória a Deus, o nome da alma. Agora eu sei. Agora Deus me mostrou que é o nome da alma. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós somos as igrejas de Deus. Será que nós somos a igreja de Filadélfia? Eu quero ser. Eu quero ser de Filadélfia em nome de Jesus. Já escolhi minha igreja, eu quero ser de Filadélfia. E você? Já se identificou com alguma? Vamos para a última. A mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte. Essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas.
É o Filho de Deus, né? Eu sei o que vocês têm feito, mais uma vez. Sei que não são nem frios e nem quentes. Gostaria que fossem ou uma coisa ou outra, ou frio ou quente. Mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Deus não gosta de pessoas indecisas. Você não é frio nem quente, você está ali no meio. O centrão, Deus odeia o centrão. Gente do centrão, Deus vai vomitar. Vomitar. Ele quer que você tenha atitude, posição. Eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Mas do meio, do centrão, ele vai vomitar. Ele não gosta de pessoas indecisas. Ele não gosta de pessoas que não têm opinião, que não se posicionam. Nós, porém, serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus. Nós queremos ganhar nossa pedrinha na coroa lá. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes e pobres, cegos e nus. Olha só, tem uma igreja ali que eu acho que foi Sardes, não sei, foi um outro podcast, Esmirna, que eles falam que eles são pobres. É Esmirna. Ó, no versículo 9 de Esmirna ele fala, eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato vocês são ricos. De Esmirna. E aqui na igreja de Laodiceia, eles falam que eles são ricos, mas na verdade eles são pobres. Ó. Eu sei que vocês têm feito, sei que vocês não são frio nem quente, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente. Cadê? Versículo 17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo que nós precisamos, somos muito ricos. Para que Deus? Para que Deus? Se a gente tem dinheiro, Para que Deus? Não precisamos de nada. Aí Deus vem, e Jesus vem e manda João escrever para essa igreja e falar assim, mas vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Nossa, imagina. Está se identificando? Espero em nome de Jesus que não. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Ai, que lindo. É como a gente com os filhos, gente. Quem tem filho entende. A gente corrige porque a gente ama. A gente ensina porque a gente quer que ele evolua, que ele melhore de vida, que ele entenda, que ele respeite as pessoas, que a vida dele seja boa. E Deus está falando a mesma coisa, ó. Ai, tá grifado aqui na minha Bíblia, não dá pra vocês verem. Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Vamos ler de novo? Escutem, eu estou à porta, Deus está à porta, Jesus está na porta, batendo do seu coração. Abre a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei na sua casa, eu entrarei dentro de você e a gente vai jantar juntos, a gente vai comemorar juntos, a gente vai viver juntos. Ele quer, ele tem um desejo de você, ele te ama, ele te quer, ele morreu por você, ele não quer perder ninguém, ele quer todos. Ai, glória a Deus. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E assim terminamos o capítulo 3. Foi lindo, né? Eu quero ser da igreja de Laodiceia, gente. E vocês? Um beijão no coração e Deus abençoe seu dia. Até amanhã.